Estamos de volta e agora sim recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada o secretário municipal de governo da Prefeitura de Uberlândia, Renato Rezende, que vem falar para a gente sobre esse susto que a gente levou, apesar de não ser muita novidade, secretário, mas eu quero entender e eu acho que o nosso público também quer entender o que significa isso. Primeiro, um bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo, de novo, obrigado pelo convite. Mas assim, não há muito susto para a gente e o contingenciamento é uma questão que até você mesmo é habituado com isso. Todos os anos a gente faz o contingenciamento, que é um exercício de gestão, porque a gente tem que conduzir as despesas e o orçamento de acordo com aquilo que está programado. Excepcionalmente, a gente está no primeiro ano de gestão. Primeiro ano de gestão, a gente não atua com o nosso orçamento, atua com o orçamento da gestão passada, né? E sempre o último ano de um governo, ele é muito mais complicado. E é um governo onde você passa 8 anos, todos os recursos e todas as atividades que tivessem ter sido feitas, elas foram feitas, né? Então, você imagina, cumprimos 8 anos dentro da saúde, cumprimos 8 anos de saneamento, cumprimos tudo isso, e no final fecha-se um ciclo. Nós tivemos ajuste do VAF, que na época foi um incremento importante, durante esses 8 anos teve 700 milhões para ajustar. O comportamento de receita e despesa muda, nós conversamos sobre isso durante os 100 dias, a gente já mostrava que havia um desencaixe de 250 milhões, né, mais ou menos, orçamentário e financeiro, a maioria proveniente da saúde, né? Existia um resto a pagar não processado, que era de aproximadamente 180 milhões, desses se consolidaram 172 milhões e ainda faltam 45 milhões para pagar. Quanto? 172 é o que está consolidado, né? Que estava no resto a pagar não processado. Resto a pagar é dívida, o nome disso? Resto a pagar é alguma coisa, algum serviço que eles não estavam computados ainda. Ao longo da execução, nós fomos encontrando eles e pagando. Hoje ainda existe um saldo de 45 milhões. Quando a gente fala do resto a pagar, fala 200 milhões e fala de outro porque é praticamente o valor do contingenciamento, né? Não, mas isso é coincidência, né? Tá. E eu não quero minimizar também os valores, mas a gente lembrando que a gente está falando do orçamento de 5 bilhões de reais. Nós estamos falando de 4% do orçamento, né? E 4% de orçamento de uma prefeitura que ela tem a obrigação de investir na saúde 15%. E ela investiu historicamente em 30% até 37%. Então, de compromissos legais, da saúde financeira, o governo veio tocando de forma brilhante. Mas só que vai coincidindo que os municípios cada vez mais estão sendo sobrecarregados sob demandas que eles não tinham, né? Se você olhar antigamente, a gente fala de saúde. A saúde geralmente é regionalizada. As cidades são muito próximas de grandes centros, né? As nossas cidades não são próximas de grandes centros, nós não temos a capital perto e nós somos a capital do Triângulo. Então, por ser a capital do Triângulo, a gente atende toda a demanda do Triângulo e isso exige da gente a infraestrutura em saúde, em educação, em moradia, em asfalto, tudo aqui. Então, isso acarreta mais para cá. Depois, no advento da pandemia, houve um descontrole, isso a nível nacional, das tarifas de transporte. Então, até eu e o Paulo Sérgio ontem, né, isso quer dizer, na quarta-feira, nós estávamos lá em Goiânia com o prefeito de Goiânia e era uma coisa que a gente estava analisando, né? O déficit tarifário hoje, nós somos sócios do cidadão, 50% de cada um, né? Então, isso tudo o município vai acarretando para ele. Então, as receitas não são suficientes para pagar as despesas dos municípios. Eu não estou falando de Uberlândia, tá? Isso é um cenário geral. Qualquer pessoa que está conversando com os prefeitos sabe que a gente está passando essas dificuldades nos municípios. E aí a gente tem que criar sustentabilidade dentro desse meio, desse caos. O prefeito Odelmo Leão falava muito isso na gestão passada. Ele sempre falou, é muito perigoso a reforma tributária, porque a gente sabe que a gente está entrando num caminho que a gente não sabe onde vai dar. O cidadão talvez não saiba em casa, os tributos mais líquidos que nós temos é o IPTU, o ISS, o ITBI, que caem no caixa, vamos dizer, é dinheiro nosso. Pagou, entra no caixa da prefeitura. Na reforma tributária isso é alçado e depois eles veem como vai dividir e mandar para o município.
E isso, Danilo, é um perigo muito grande, porque a gente passou isso com o ICMS. O ICMS, ele é alçado ao Estado, certo? Alçado não, ele cai direto no Estado, o Estado faz o rateio. Aí tem o IPI do VAF, que é o valor agregado, para a pessoa saber, é só um percentual que fala quanto que vai para cada município. Nós temos uma das maiores indústrias do país, do mundo, né? De fabricação de cigarros, que é a Souza Cruz, e ela gera muito IPI. E nós fomos seccionados, de repente, de uma hora para outra, dentro do cálculo do VAF, isso que gerou uma receita de 700 milhões de déficit na gestão passada, e continua defasado. Está disciplinado para o futuro, a partir de 2027, mas continua sem receber. Nós estamos numa ação muito grande para ingressar esse recurso dentro do município. E por que eu fiz essa analogia? É a mesma coisa que vai acontecer com o ISS, com o ITBI, continua, com o ISS e com os outros impostos que vão lá para a União. E nós não sabemos como ele vai retornar. Então, o que a gente vai poder contar no nosso orçamento público? Então, esse é um fator que a diferença entre o arrecadado e o custeio, ele vem pelas exigências de crescimento e a outra do plano tributário. Agora, secretário, assim, todo ano, ou na maioria dos anos anteriores, eu já vi esse contingenciamento. O prefeito Adelmo teve uma ocasião, se eu não estou lembrando aqui, chegou a bloquear 30% do orçamento das pastas. No Covid. Acho que foi naquela ocasião. Então, assim, o senhor explicou, é um exercício que vai sendo feito. Mas, assim, qual é a realidade de hoje? Uma pergunta que assim, não quer calar, que assombra todo mundo. A prefeitura corre o risco de atrasar pagamento de fornecedor, atrasar salário. Porque, por exemplo, eu vi um vídeo de um vereador essa semana falando que tem uma empresa lá no Distrito Industrial que está fechando as portas e mandando 50 funcionários embora porque a prefeitura não pagou ela. Isso é verdade? A prefeitura já está deixando de pagar fornecedores? Pode correr o risco de deixar outros fornecedores sem receber? Como é que está esse cenário hoje? Danilo, falar de fornecedor é um pouco complicado, que eu precisaria saber qual, e até mesmo eu não tenho como te dar de pronto. O que acontece é o seguinte, nós temos uma prestação de serviço na saúde que ela está recém-contratada. Então, o atual hospital, que é o mesmo do passado, ele passou pelo chamamento público no final de junho, ele iniciou em julho. Então, não existe como, no atual contrato, a prefeitura estar em atraso com ele. Se ele tem dívidas do passado, no outro contrato, e eu sei que tem, e não encontrei forma ainda de pagar dentro desse exercício, é outro fator. É um problema dele com o fornecedor dele, até o momento que a gente encontre a prestação de conta. Então, em específico, se for o hospital da rede de saúde que eu estou falando, existe uma requisição de compra que eu ainda não encontrei subsídio para fazer o pagamento. Nos demais, há uma priorização do que a gente vai pagar, porque nós estamos operando com déficit em recuperação de caixa. Então, quer dizer, está no vermelho todo mês. No vermelho sempre vai estar, Danilo. A gestão pública ela é uma gestão do caos. Por quê? Porque a gente passa por todos os problemas da sociedade. Então, existe uma pandemia, existe uma questão de dengue, existe quase tudo o município abarca. Nós nunca temos excedente. É muito difícil um município com excedente. Mas existe uma previsibilidade. O que nós temos focados? Primeiro, ampliar a arrecadação através de instrumentos melhores. A gente fez isso com o IPTU, que você troca o indexador e a planta não desatualiza mais. Foi um trabalho que foi iniciado pelo ex-prefeito Adelmo Leão e foi combinado com a gente, com algumas alterações, que a gente achou que ia ficar muito pesado para o contribuinte, então a gente parcelou e jogou para o futuro, mas ele deixa sustentável, porque sempre a planta de valor vai estar atualizada. A questão dos custos em cadeias complexas. O que são os custos em cadeia complexa? O servidor público ele não tem instrumentos na mão para fazer coisas que o mercado privado faz muito bem. Exemplo, eu já fui diretor do DEMAI e eu sei te falar tranquilamente a questão de frota. Ninguém tem paciência para falar, essa semana eu não vou poder fazer a desobstrução de uma rede porque o meu caminhão está em manutenção. Mas o tempo médio de manutenção entre contratação e gestão ele é muito alto. Então, o que a gente definiu lá? Coloca o básico, porque o melhor servidor
independente de tudo, o melhor prestador de serviço é o servidor. Porque ele conhece, é repetitivo aquele trabalho, ele tem zelo com a companhia. Mas talvez tem horas que a gente precisa da terceirização, que ela tem instrumentos maiores, não tem essa roda aqui, tem que comprar em outro lugar, chega de uma hora para outra. As cadeias complexas, elas conseguem ser melhor geridas pelo privado. Eu te dou o exemplo, por exemplo, a coleta de lixo, que já foi do município. Hoje a gente nem pensa em ter uma coleta de lixo própria, porque nós nem podemos ter, por exemplo, equipe reserva. O privado pode. Uhum. Então, essas substituições a curto prazo, elas dão dinâmica para o orçamento. Sem dúvida. E a outra coisa que é fundamental, habilitar a nossa rede a receber novos orçamentos. Nós hoje temos uma realidade, como capital da região que a gente está, que nós já recebemos quem está em volta. E outra coisa, não vem com argumento de falar, vai vir todo mundo para cá, já vem. Todo mundo tem parente em casa, sabe que quando está doente, vem para cá. Tupaciguara não tinha hospital até esses dias. Todo mundo recorria para cá. Mas aí aqui não atende fora. Nós temos casas com 700 moradores cadastrados aqui. Aqui no Moarama mesmo, tem um punhado. Então eles são base já para atendimento. Só que tem uma diferença. Quando eu atendo alguém da região, estando na minha cidade, eu não tenho recursos extras do SUS. E foi aí a hora que a gente viu o seguinte, nós temos que adequar os nossos sistemas às receitas federais. E aí essa adequação está fazendo. Ela é tão eficiente como cortar custo. Por quê? Porque é dinheiro novo. Uhum. E a outra questão são as infraestruturas nossas. Nós temos UBS, nós temos várias coisas que elas são locadas, nós temos uma despesa de aluguéis por mês muito grande e que a gente tem feito, principalmente o prefeito Paulo Sérgio, tem feito pessoalmente dentro das secretarias e dos ministérios, pedindo recurso para substituir essas locações por infraestruturas próprias. Então, vocês vão ver muitas UBS em construção, que ela não gera maior custeio, é apenas a construção. Algumas coisas de investimento de governo federal, por exemplo, no PAC, nós fomos quem mais pleiteou verbas do Estado. E isso tem logrado fruto. Umas UBS saíram, né? Umas UBS. Saíram, a policlínica, que é muito importante. A regularização de áreas, e a gente fica triste de ver isso, né? Porque o cidadão que está em casa e ele está regularizando a área dele, ele não está invadindo aquela área. Ele já está dentro, usufruindo um direito que ele está ali, e existe uma lei específica para lá. Uhum. Não dá para tampar o olho e falar o seguinte, Uberlândia tem 100% de saneamento e quem passa no Glória vê que não tem. Então tem que correr atrás. Nós pedimos recentemente para a infraestrutura do Zaire, do Glória e do Fidel Castro. Uhum. Nós pleiteamos dentro do PAC, os 3 foram agraciados. E a questão do Glória, nós não vamos utilizar o recurso do PAC. Por quê? Porque já tem um compromisso da Coab colocar, eu não vou pegar um empréstimo em cima de alguém que já vai... Aquela negociação com a UFO lá, né? Isso. Então, pois é, mas esse do Fidel Castro aí já está resolvido? Porque ali era fruto de herança. Justamente. O do Fidel não está na nossa mão. Ele está numa regularização. Então, mas vocês não podem fazer saneamento lá agora, né? Não. Nós podemos fazer na hora que estiver regularizado. Né? E essas regularizações são questão de dignidade. Uhum. Existem alguns pacotes que a gente tem áreas dentro do município que eles já estão consolidados e que falta apenas regularização, titularização, que a gente tem colocado dentro. Uhum. E a partir do momento que você faz isso, você recebe recursos dessas casas, desses locais, para dentro. A Extinteman, ela tem uma série de empreendimentos dentro da cidade que ainda estão frutos de regularização. E aí nem o município regulariza e nem o cidadão fica com o fruto. Aí a gente faz o refim habitacional para trazer isso tudo para dentro. Uhum. Essa otimização das receitas, aumento da tarifa de ônibus, não dá para tampar o olho e fazer. Uhum. E não dá também para falar em narrativa de que aumentou, fez a tarifa zero para estudante, aumentou. Não tem nada a ver. Uma parcela pequena. E uma questão importante saber, a tarifa zero é o maior investimento que a gente pode ter hoje na educação e cultura do jovem, que é o que vai mudar a cidade no futuro, né? E o déficit tarifário nosso, a gente está disposto a fazer pela população e já fazemos meio a meio por obrigação. Narrativa de que se vai fazer a tarifa zero universal também é narrativa de partido. E aí eu vou falar para vocês com sinceridade, até vi que você formou em Direito agora, sim,
Nós somos o país que temos mais direitos na Constituição. Temos direito à saúde, nós temos direito à educação, nós temos direito ao saneamento básico. Ao transporte público. O transporte público ainda não entrou como uma política de governo. Então, o que acontece? Por ter direito à saúde, foi criado o Sistema Único de Saúde, que financia o direito do cidadão. Isso. Por ter direito à educação, foi criado o Fundeb, que ele proporciona a infraestrutura da educação. O transporte ainda não é um estudo federal. E o município não pode, de repente, sair de zero e vir, para o caso nosso, de assumir uma despesa de 250 milhões de reais para o transporte público. Nós gostaríamos que acontecesse com tarifa zero, mas desde que for uma política federal e essa política consiga dar sustentabilidade para o município não ficar sobrecarregado. Secretário, mas assim, esse negócio da tarifa zero, o que me chamou a atenção, porque assim, tudo bem, eu até concordo com o senhor que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas assim, bom, a gente já vem falando disso porque essa história de que o transporte público no Brasil está quebrado não é daqui e não é de hoje. Por exemplo, na pandemia, quando a Prefeitura de Uberlândia, ainda na gestão do prefeito Adelmo, começou a subsidiar o transporte daqui, o Ministério Público foi com as 4 mãos em cima dele lá, né? Aquela coisa toda. Então, assim, beleza. Mas aí resolveu e o subsídio continuou porque viram que não tinha jeito mesmo. Bom, partindo do pressuposto que o transporte público está quebrado, qual sentido faz a gente, logo no início da gestão, criar uma despesa nova para o transporte público? Porque a tarifa zero é uma despesa nova, vocês vão ter que tirar do bolso e ir lá pagar. Então, assim, você já tem um problema naquele setor e aí você aumenta esse problema, fica mais difícil de resolver, não? Danilo, o gestor público, ao ordenar uma despesa, ele tem que ponderar qual o benefício que ele traz para a população. Esse ponderar, e principalmente que foi o que o Paulo Sérgio colocou, na estrutura dele, o prefeito Paulo Sérgio, às vezes eu tenho intimidade e esqueço de chamar ele de prefeito Paulo Sérgio. E quando ele ponderou isso veio muito de encontro quando ele fez a plataforma dele e ele falou que queria que aqui fosse a cidade da tecnologia. Não existe cidade de tecnologia sem estudo, educação, esporte, lazer. Por quê? Porque a gente está entrando dentro da economia, da inteligência artificial, do desenvolvimento, que o jovem tem que estar mais adepto a isso. Ou então, nós vamos ter uma das maiores evasões que você pode imaginar. Se você olhar dentro da UFO, Ciência da Computação, o pessoal está tão atrativo internacionalmente que hoje eles já trabalham remoto aqui em Uberlândia. Então, nós temos que criar a nossa mão de obra. Isso é política pública dentro de um enfrentamento que ele está. Nós não estamos olhando a despesa do transporte, nós não estamos jogando na despesa do transporte uma política pública, não. É uma decisão de governo. Agora, quando eu falo transporte como um todo, porque isso é bandeira das pessoas falarem que deveria ser zero. Deveria, mas não é um compromisso do município. O município nunca teve essa despesa. O município nunca absorveu 30%, 35%. Goiânia é 16% que eles gastam com saúde. Olha a diferença que a gente tem para fazer. É gigante, né? Então, não dá para incorporar ao município obrigações que não são sustentáveis. E aí, continuamos fazendo. Não temos problema nenhum em estar junto com o subsídio. Agora, narrativa de transporte zero, tarifa zero, ela tem que vir junto de uma política de governo. Eles querem enfrentar, tenho certeza que todos os municípios são parceiros. Secretário, no fim das contas, esse contingenciamento vai impactar quem, vai atingir quem vai deixar de receber ou o que vai deixar de ser pago? Bom, ele vai atingir primeiro os secretários. É a primeira função nossa. Nós não tivemos o contingenciamento no início do ano, mas toda segunda-feira, 8h30 da manhã, nós estamos sentados com o secretariado na pauta geral. Às 4h30 da tarde, na segunda, na quarta e na quinta, eu, Paulo Sérgio, a Lívia e os secretários correlatos, a Lívia é a secretária de Gestão Estratégica e ela está fazendo imersão dentro de apurar os números das secretarias. Nós estamos sentados para falar sobre orçamento e projeção de orçamento. A maioria das atitudes que a gente toma dentro das pastas para cortar custo, ela exige investimento. Nós vamos dentro da saúde substituir um tipo de atendimento por outro. Eu tenho que rescindir um contrato com outro e isso gera investimento. Então, essa é o principal que a gente tem feito para sanear as secretarias. Essas atitudes de disciplina em colocar, em fazer o contingenciamento, são questões de gestão.
a gente vai encontrando, vai afinando. Não existe risco hoje da cidade ter problemas sérios de recursos, porque nós estamos performando muito bem na arrecadação de impostos. Então, o ICMS teve um desenvolvimento satisfatório, nada acima do normal, mas continuou muito bem. O ISS, nós intensificamos a gestão da arrecadação, aumentamos um pouco da fiscalização, principalmente em cadeias que não performam como outras cidades. Procuramos otimizar o dia a dia do comportamento, por exemplo, da saúde. Até citei o exemplo hoje, né? Quanto mais diabético você trata, mais dinheiro você recebe do SUS. Então, nós temos que colocar isso como prioridade. Então, ampliar essas receitas já mostrou que o município tem muita saúde, ele está muito equilibrado. A infraestrutura, nós iniciamos o ano já contingenciado, zero. Se você for fazer um investimento em infraestrutura hoje, tem que ter dinheiro vinculado para ele. A gestão anterior do prefeito Odelmo Leão deixou as obras e os recursos de financiamento em caixa. Esse que é o recurso de financiamento, que às vezes fala, tinha um caixa no município. Não, tinha financiamentos específicos para fazer essas obras. Essas nós demos continuidades. Fora isso, nós colocamos, primeiro, 400 milhões de necessidade de empréstimo e autorizado na Câmara, 100 milhões de reais para o BNDES, autorizado na Câmara, mais 400 milhões de reais de infraestrutura, que é programa de governo aprovado na Câmara. Então, nós temos 900 milhões autorizados aqui para execução e um pacote de permissão de 5 parcerias público-privadas que podem aliviar. Isso é uma forma de não desacelerar o município e gerar uma capacidade de investimento e geração de receita. Então, isso tem o mesmo efeito de que você cortar alguns custos da operação. A operação ela não pode estar tão inchada, mas ela era muito bem gerida pelo prefeito Odelmo. E o nosso compromisso é o quê? Continuidade com avanço, né? Então, essas particularidades elas vão ser afuniladas. E nós temos que ter uma consciência. O prefeito, cada vez mais, ele é caixeiro viajante. Se a população acompanhar o quanto o prefeito está andando, você vai identificar onde estão as verbas, que o prefeito tem andado, tanto em recursos internacionais, quanto no Estado, quanto em Brasília, semanalmente, porque a gente necessita de ajuda e é a hora também, Danilo, que a gente precisa do político, porque é aqui que está a base eleitoral dele. E a gente tem pedido encarecidamente aos deputados que destinem suas verbas para cá, porque com o município que está deficitário, nós precisamos ter cada vez mais emendas parlamentares e para isso nós temos que ter uma interlocução muito grande com todos os grupos políticos, porque o dinheiro ele não tem lado, o dinheiro ele vem para ajudar a população. O dinheiro não tem cheiro, né? Secretário, existe um trauma aqui em Uberlândia, que foi criado pelo governo do prefeito Gilmar Machado, de atrasar salário de servidor. Inclusive, naquela época, o servidor tinha salário parcelado, era uma coisa horrorosa. A pergunta a gente tem risco de a Prefeitura de Uberlândia atrasar salário de servidor hoje? Teria risco se isso não fosse prioridade do governo. Isso é prioridade do governo, manter o salário do servidor. Tanto é que a questão dos fornecedores, a gente tem colocado o máximo possível o cronograma de fornecedor depois que sanear a questão de pagamento de folha. Né? Isso é prioridade, o Paulo Sérgio fala isso direto. Paga a folha primeiro, depois vê o que sobra para pagar o resto. Primeiro é o servidor, é o compromisso que nós temos com eles. Né? As outras partes da prefeitura nós vamos priorizando com o tempo. Início de governo, sempre você vai conseguir honrar a folha de pagamento. Mas você tem que tomar decisões para o último ano, que foi aonde gerou o trauma. Porque se você não tomar as decisões no primeiro ano, no último ano fica muito difícil. Então, algumas coisas que a gente fez e que a gente tem aceitado os desafios não são fáceis para um gestor. Nós peitamos o IPTU com recomendação para suspender ele. Pelo Paulo Sérgio, ele podia falar, então tá bom, vamos suspender, entra do mesmo jeito. E você viu o desafio que foi nós passarmos por isso, explicar para a população o que estava acontecendo. Regularizar as arrecadações e ampliar o poder são desafios que a gente tem. Isso aí incrementou o quê no caixa? Então, por enquanto, como a gente deu um desconto muito grande do primeiro ano, para a pessoa não receber o baque
e a atualização da planta de valores, como ela é contínua, poderia ter algumas distorções e dava tempo de isso fazer sem penalizar a população. Mas já teve um aumentinho, né, para alguns, 20% e tal. Teve naqueles, mas que eram críticos também, né, Danilo? Nós tínhamos um shopping aqui com arrecadação de R$170 de IPTU. Não tem condição. Tinham coisas que teriam que ser feitas. Isso é responsabilidade fiscal, né? Nós aumentamos a tarifa do ônibus. Ah, mas eu falei que ia aumentar a tarifa. Não tem como. Nós não podemos dividir com a população toda um déficit que nós herdamos. Nós temos que manter isso sustentável, lógico, criando situações que a população também não seja sujeitada a tudo. Mas essas decisões estão sendo tomadas no primeiro ano justamente para que a gente chegue sustentável até o final. Mas, por enquanto, não há risco de atraso de salário. Na hora que o caixa chega na prefeitura, vocês já pagam o salário de todo mundo? Priorizado. Isso está sendo, acho que eu não estou conseguindo me expressar muito bem, isso está sendo tranquilo? Assim, para pagar o servidor? Não, o dinheiro isso chega, faz dentro do caixa, isso ou é está tranquilo. sendo aquela coisa assim, ai meu Deus, não vai ter dinheiro para pagar o servidor esse mês. Não está assim ainda não. O que está sendo é a questão da gente sanear os compromissos que estão em aberto e manter todos os serviços sem ter nenhum problema. Nós teríamos o instrumento de reduzir serviços. Nós estamos contingenciando o orçamento, é outra coisa. Nós não estamos falando que nós vamos fazer cortes, né? E até brinco, não é caixa vermelha. A questão são apenas segurando para não ter novas despesas e a gente encerrar o ano fiscal normalmente. Secretário, vamos falar um pouquinho aqui, nosso tempo já está se aproximando do fim, falar um pouquinho de política, porque saiu umas exonerações esses dias para trás aí que gerou um tititi no bastidor. O que aconteceu? Realmente foi uma retaliação ao vereador Abatênio Marques, aquelas demissões? Não, primeiro que a gente tem que reduzir o número de compromissos que a gente tem de servidores dentro da casa. O vereador estava incomodado com a quantidade de novos servidores que estavam entrando comissionados, mas ele tem os servidores, todos trabalharam com eles. E a questão não foi em cima do vereador em si, e sim dentro da otimização. Nós temos que cortar um número específico de pessoas para equilibrar a folha. Aonde nós vamos fazer o corte? Fazer o corte naquilo que a gente não perca a coesão, porque o trabalho, Danilo, em qualquer lugar que seja, ele é feito de unidade. A gente trabalha com pessoas que a gente precisa que reme junto. Então, se de repente um grupo não se sente dentro, nós não vamos pedir o apoio, implorar o apoio, mas nós gostaríamos muito de trabalhar quem acredita conosco, quem acredita na população e tem a mesma proposta de governo. Pois é, mas essa situação, ela vinha sendo assim, velada até então, mas das últimas semanas para cá escalou demais essa tensão entre o grupo do ex-prefeito Odelmo com o grupo do atual prefeito Paulo Sérgio. O que aconteceu? Qual foi o entrevero que causou isso tudo? Não, eu só não generalizaria porque o Abatênio não é o grupo Odelmo. E ele não está em pauta. E outra coisa, a questão aqui que eu estou falando, eu sou representante do Executivo. Né? Eu tenho o maior respeito ao vereador e tenho que ter respeito aos vereadores. E o tensionamento entre grupos não há. Eu não vejo manifestações do Odelmo e da Ana Paula explícitas. Nós não temos, como Executivo, a gente não transita dentro das decisões políticas entre os políticos. A gente precisa sanear as necessidades da população. Agora, se eu tenho um excedente de pessoas que estão dentro de uma liderança que não está satisfeita conosco, eu vou manter ele disforme para quê? Então, não é polêmica. É apenas um ponto. Então, assim, eu estou entendendo que o governo não está lendo esse comportamento do vereador Abatênio como sendo uma coisa ali combinada com a deputada Ana Paula e o ex-prefeito Odelmo, por exemplo. Não. E outra coisa, o Paulo Sérgio esteve aqui, eu acho que há uns 4 programas atrás, ele falou, recente, ele a candidata dele é a Ana Paula. Agora, nós não podemos confundir a gestão que é tramitada dentro do Executivo, deficitário, não é déficit do Odelmo, não. É um déficit nacional. E que ele mesmo alertou, se vocês mostrarem, você vai ver, ele vem alertando isso há muito tempo. Não vamos politizar, não. Eu acho que a população está tão sofrida com tudo que acontece,
polarizar as pessoas a nível nacional e agora polarizar a nível municipal não é justo. Então, o que a gente tem que saber é o seguinte, decisão de executivo é decisão de executivo. Ela não é decisão popular. Nós temos que tomar decisões. E quando a gente toma uma decisão que ela não é igual à do antigo prefeito, não é raiva do antigo prefeito. É uma decisão daquilo que a gente tem como crença. E pronto. E se não gostou de nós gostaríamos de ter os 27 com a gente. Aliás, o convite está feito. Qualquer vereador que quiser apoiar o governo e abrir o diálogo, o tempo nosso está cedido para isso. Mas nós não podemos parar a gestão da máquina pública para falar sobre política. Nós precisamos do deputado federal que bota emenda para nós precisamos do estadual que bota emenda para nós. Se ele não tiver emenda, pega no braço da gente e fala, eu conheço o secretário tal, vamos lá, vamos no outro dia. Por quê? Porque nós temos que trazer para Uberlândia os recursos da região. Não estou falando só deputado aqui, não. A gente atende a região inteira. Então, essa questão é só deixar claro que o ambiente político ele não perfaz as decisões nossas de executivo. Elas são políticas e a esfera política que está entre o Paulo Sérgio, o Odelmo, que são grandes lideranças, a Ana Paula, entre eles estão lá. Não vamos trazer isso para o executivo, não. Uhum. Mas o senhor reconhece que entre eles a situação não está boa? Não, eu reconheço a questão do Abatênio. Entre eles eu não tenho conhecimento. Então a leitura do secretário de governo é que o Abatênio está fazendo isso por conta própria? Eu acredito que sim, e se não for, aí sim é uma sinalização que deveria estar explícita para a gente saber realmente o posicionamento deles. Mas nós não vamos entrar nisso, Danilo. Nós estamos preocupados com a saúde, que precisa interligar ela ao governo federal. E a gente precisa de recursos novos. Secretário, mas me permita, não tem como a gente dissociar a gestão pública da política, porque é a natureza vocês estão lá em razão da política. Uhum. Então, uma coisa acaba estando atrelada à outra. E interfere, naturalmente, interfere no ânimo, inclusive na prestação de serviços, porque você tem ali um monte de servidor que apoia talvez o ex-prefeito. Isso está sendo administrado por vocês? O ambiente interno, por exemplo? Danilo, é porque assim, endereçar essa pergunta política para alguém que está dentro de uma pasta executiva é complicado. Uhum. Eu nunca me candidatei e não tenho intenção de candidatar. Então, assim, por mais que eu sou filiado a partido, que eu tenha alguma articulação... É isso que eu queria saber também. Então, a questão que a gente tem que colocar, nós estamos falando hoje dentro de um processo de contingenciamento. Uhum. E nesse eu não posso responder sobre o ambiente político. Eu tenho que te responder o seguinte, sobre a saúde da execução. Uhum. O orçamento é o orçamento. É o orçamento. O ambiente político, quem é melhor para te responder é o político. Uhum. E isso, então? O senhor é presidente do MDB. Da onde surgiu isso? O que aconteceu? Bom, dentro da transição, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas. Eu sempre gostei muito. Eu não sei, aí parti a entrevista para o pessoal, mas assim, eu gosto muito do ambiente político. Eu admiro muito isso. Eu sempre tive em partido político com o Paulo Sérgio, fazia parte do partido político com o Odelmo. E eu conheci pessoas que têm uma proposta que está convergente com o que eu gosto. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar polarização como política de governo. Então, eu até brinco com as pessoas, quem pergunta se eu sou direita ou esquerda, para a esquerda eu sou direita e para a direita eu sou esquerda. Por quê? Porque eu estou centrado dentro da política pública, eu gosto da política pública. Dentro de tudo que eu faço na minha vida, eu gosto da política pública. Agora, a política eleitoral, a política do político, que é aquele que vai colocar o nome à disposição, é diferente do esforço partidário de apoio. Hoje eu vejo que o MDB é uma das maiores potências no Brasil, um dos partidos com mais possibilidade de latência, eu faço parte daqui e da estadual, e eu acho que vale a pena a gente resgatar aquilo que a gente já tem como tradição aqui dentro e trazer como força para o Executivo. É apenas isso. Uhum. Esse é Renato, secretário de Governo da Prefeitura de Uberlândia, falando aqui conosco. Secretário, olha, muito obrigado pela disposição do senhor em voltar aqui ao Política Cruzada, explicar para a gente esse negócio de orçamento é muito complexo, mas quanto mais tempo a gente tem, melhor a gente detalha. Eu acho que as coisas ficam mais claras para o nosso público, então por isso eu te agradeço muito, viu? Imagina, Danilo, muito obrigado. Quero que a população saiba que nós sempre vamos ter medidas de contingenciamento, de gestão, para proporcionar à população a continuidade e avanço de tudo aquilo que está posto em Uberlândia. Agradeço a presença, boa semana para todo mundo.
E muito obrigado também a você de casa que esteve conosco aqui neste domingo. A íntegra dessa conversa hoje com o secretário de Governo já está disponível aí no nosso canal do YouTube, o canal da TV Paranaíba. Outras informações de Uberlândia e região, acesse agora paranaibamais.com.br e fique por dentro de tudo. Para você, um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem.